Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. De antemão, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Atos, capítulo 16. Aleluia, Jesus. Desde já eu agradeço a irmã que nos fez o convite para poder estar aqui nesta noite, os pastores deste ministério. Todas as vezes que eu sou convidada a estar ministrando no Ministério de Madureira, eu já me sinto em casa. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Quem veio dar o seu melhor para Jesus nesta noite? Aleluia. Atos capítulo 16 e verso 16. Essa foi a palavra a qual o Senhor ministrou no meu coração nesta madrugada. E a palavra do Senhor vai dizer assim: E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucro aos teus senhores. E está seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E você pode se assentar nesta noite glorificando ao nome do Senhor, igreja. Confesso que eu não estou bem de saúde, garganta infeccionada, dor de cabeça, dor no corpo. Mas eu disse: Senhor, eu vou. Independente da circunstância, eu vou estar lá. Aleluia, glória a Deus, dando o meu melhor para Jesus. Eu não sei como você adentrou por estas portas, mas eu tenho uma palavra, aleluia, profética para o teu coração nesta noite. Se esvazie de tudo da terra agora, neste momento, para você poder receber do céu hoje aquilo que Ele tem para poder te entregar. A partir de agora, desliga o teu pensamento da terra, e se liga ao trono do Senhor, porque o Senhor falou: Ei, filha, para quem está conectado, eu tenho algo diferente para poder entregar nesta noite. Vamos falar um pouquinho de oração. A palavra do Senhor vai dizer em Atos capítulo 16. Apóstolo Paulo, muitos já conhecem, foi aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus vindo no caminho de Damasco. O Senhor foi de encontro com a vida, aleluia, de Saulo, que agora é Paulo. Era aquele que perseguia a igreja, mas o Senhor Jesus marcou aquele dia um encontro com ele. Aquele que perseguia a igreja agora é perseguido por amor ao Evangelho. Aquele que odiava a igreja agora ele está pregando a palavra de amor, aleluia, para aquelas pessoas que precisam ouvir. A palavra do Senhor vai dizer que na segunda viagem do apóstolo Paulo, aleluia, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo já tinha os impedido deles irem para Betínia. E a Bíblia vai dizer que no seu verso 9, Paulo teve uma visão. Paulo vai ter uma visão, igreja. E só tem visão quem ora. Eu posso imaginar Paulo entrando para dentro do seu quarto e fechando a porta e dizendo: Espírito Santo, a partir deste momento quem está me guiando aqui é o Senhor. Eu posso imaginar o céu se abrindo, o Senhor descendo e dizendo: Paulo, eu tenho uma grande obra a ser executada pelas tuas mãos. Porque aquele que ora obtém resposta do céu. Aquele que ora tem o privilégio de ouvir a voz do Senhor. O apóstolo Paulo, aleluia, o Senhor vai dar um direcionamento para ele em visão, dizendo, de um homem falando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passar a Macedônia é espinhoso, mas é só para quem tem coragem e amor de pregar a palavra da verdade. Eu estava, aleluia, nesta madrugada orando, por volta das 4:30 da manhã, e eu falei: Ei, Espírito Santo, me leva a lugares que poucos querem ir. Se for possível, eu atravesso a Macedônia por amor à tua palavra. Mas tem almas sedentas que precisam ouvir esta palavra aqui, que ainda cura, salva, renova, liberta e ainda levanta aquele que está caído lá fora. E o apóstolo Paulo é esse que não tem do que temer, mas que maneja bem a palavra da verdade. E eu posso imaginar o Senhor lá do céu dizendo: Ei, Paulo, eu tenho uma missão a ser executada pelas tuas mãos. É o Senhor falando ao teu coração: eu ainda quero usar as tuas mãos.
Eu ainda quero usar os teus lábios para poder pregar a palavra, jovem, na escola, é na faculdade, mas o Senhor está dizendo: eu quero usar o meu povo no século 21 para poder pregar a palavra do amor. E o que eu acho, aleluia, interessante, que eles atravessam a Macedônia, estão indo, aleluia, numa cidade por nome Filipos. Escuta, é uma cidade idólatra, mas quem é cheio do Espírito Santo entende que aonde o Senhor direcionar, Ele vai, não reclama, não murmura, não questiona. E eu acho interessante que, aleluia, eles vão estar num lugar, e Lídia vai estar à beira do rio, e Paulo e Silas estão caçando um lugar da oração. Eu vou repetir mais uma vez. Paulo e Silas estão caçando o lugar da oração. Porque todo pregador, todo levita, todo ministro da palavra do Senhor tem que ter um lugarzinho da oração. Tem que ter um lugarzinho que ele escuta e ouve a voz do Senhor. Se for pela manhã, tem que ter um lugar da oração. Se for à tarde, tem que ter um lugar da oração. Se for à noite, tem que ter um lugar da oração. Tem que ter um lugar da oração. E a pergunta para o teu coração nesta noite: tu tem reservado para Deus um lugarzinho da oração? Tem separado na sua casa o teu quartinho de guerra para poder guerrear contra o inferno? Porque enquanto estamos aqui adorando, Satanás está planejando, arquitetando alguma coisa para poder destruir a nossa casa. Temos que ter um lugarzinho da oração. Mas missionária, aleluia, a minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo. Mas o Senhor está dizendo para quem quer verdadeiramente orar: tem tempo, arruma tempo. É na escola, é na faculdade, é no trabalho, mas tem o seu momento com Deus. O que é que Jesus vai dizer para a mulher samaritana? Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eu estou, aleluia, no trabalho, eu estou adorando. Eu estou dentro do ônibus, ribicandaragassúria, eu estou adorando. Eu estou, aleluia, na escola, eu estou glorificando. E o que é isso, missionária? É o poder da oração. Escuta, o que abre os céus não é louvorzão. O que abre os céus, libiante orimandaragassúria, não é pregação. O que abre os céus ainda é a oração. É tão bom orar, ribicandaravassúria. E está lá Paulo e Silas caçando. Ei, eu estou num lugar aqui, mas eu quero um lugarzinho para poder orar. Porque não é um ambiente, aleluia, que faz um homem e uma mulher de oração. Mas uma mulher de oração e um homem de oração, um jovem de oração, tem poder de impactar o ambiente quando ele abre a boca para poder orar. E eu estava nessa madrugada, o Espírito Santo falou: tu vai pregar sobre oração. Porque o que aviva o meu povo ainda é oração. O que abre os céus ainda é oração. O que cura ainda é oração. O que liberta ainda é oração. O que Abacuque vai dizer? Eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a notifica. E na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. E deixa eu te falar uma coisa:
Abacuque estava onde quando ele fez essa oração? Ele estava lá na torre de vigia orando. Porque o lugar de levita, Ribianda, Aragassura, é na torre de oração. E aleluia, que privilégio Abacuque teve de ouvir a voz de Deus. E o Senhor está falando ao teu coração nesta noite, é no teu coração mesmo. Tu quer ouvir a minha voz, jovem? Quer ouvir a minha voz? Entra para dentro do quarto e fecha a porta e começa a dizer: a partir de agora é só eu e Deus. E eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ter o privilégio de sentir a tua presença. Eles estão caçando um lugarzinho para poder orar na beira do rio. Uma jovem por nome de Lídia estava juntamente com umas mulheres. Ele vai abrir a boca para poder pregar. E Lídia, aleluia, abre o coração para a palavra. E quando Lídia abre o coração para a palavra, aleluia, é o Senhor falando o meu e o teu coração nesta noite. Ele abriu, aleluia, a boca para poder pregar a palavra. E o coração dela já estava quentinho para poder receber o maná do céu. E o Espírito Santo está dizendo: ei, o que liberta ainda é palavra. Ele está pregando a palavra e ela está recebendo. Tu está recebendo agora aquilo que o céu está te entregando. É palavra, a palavra é de vida, é a palavra eficaz. Ela corta mais do que uma espada afiada de 2 gumes. É a palavra do Senhor. Tem lugares aí que o povo não quer mais nem ouvir palavra. O povo quer ouvir é revelação. Se não revelar o que eu estou passando, se não revelar meu RG, meu CPF, eu não acredito. Mas é o céu dizendo: a palavra é o suficiente para me fazer entender que Jesus reina e está vivo. E eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Não precisa fazer 7 quinta-feira para poder receber uma cura. Não precisa fazer a campanha do sal grosso. É só clamar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder de curar. Tem poder de libertar quem está nas drogas. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E Paulo e Silas viviam completamente esta palavra. E o que eu acho, aleluia, interessante, que a Bíblia é bem clara que vai dizer: e aconteceu que indo nus à oração, saiu uma jovem com espírito maligno de adivinhação. Você já parou para poder pensar que todas as vezes que você diz: eu vou para a casa do Senhor, eu vou lá para a consagração, para o ciclo de oração, o diabo se levanta para tu não chegar aqui? Sabe por que Satanás se levanta? Porque Satanás sabe que aqui também é lugar de cura, que aqui também na sinagoga é lugar de livramento. Satanás também entendeu que quando entra aqui, algo diferente acontece sobre a tua vida, é sobre a tua casa, é sobre a tua casa. E quando tu adora aqui, o Senhor está dizendo: eu visito a tua casa, eu visito o teu filho, eu visito. Eu sinto a presença de Jesus aqui nesta noite. Escuta, é uma guerra para poder chegar até aqui. Mas quando você atravessa aquele portão para cá, acabou. Ele até tentou, mas caiu por terra. Porque você disse: eu estou determinado a ir e adorar ao nome do meu Jesus. Enquanto estamos aqui, acontece uma guerra aqui em cima.
E que guerra é essa? É anjos e demônios guerreando ao teu favor. Os anjos dizendo: nela tu não toca, nele tu não toca. E o diabo dizendo: eu vou ceifar, eu vou matar, eu vou destruir, eu vou causar destruição, eu vou causar divórcio. Mas o céu está dizendo que indo-nos a oração, algo diferente acontece quando eu venho para a oração. Algo diferente acontece quando eu venho para o culto. A importância de congregarmos. A importância de congregarmos. Ele sai para poder, aleluia, caçar um lugarzinho para orar. Mas Satanás está ali dizendo: eu vou caçar alguma estratégia para poder parar. Eu vou, aleluia, armar alguma coisa para poder parar ela. Só que o diabo vem com seus elogios. Mas mal Satanás sabia que quem ora tem discernimento. Mal Satanás sabia que quem ora tem discernimento e sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E eles vão para a oração e vai dizer: estes homens que passam por nós são servos do Deus Altíssimo. Mas missionária, tudo isso que esta jovem está falando é verdade? É verdade. Porque até Satanás tem que reconhecer a autoridade de Deus sobre a tua vida e a tua casa. E ela fala constantemente. Mas Paulo já sabia que o que estava atuando ali era um espírito do engano. Sabe o que o céu está dizendo? Quando você ora, a tua visão espiritual é aberta. Quando você ora, a tua visão espiritual, jovem, é aberta. E aquilo que o diabo projetou e arquitetou é lançado por terra. Por quê? Porque tu levanta a tua mão e tu tem autoridade para poder repreender toda a obra do inferno sobre a tua casa. Toda a obra do inferno contra a tua família. Eu não sei, aleluia, o que você está passando dentro do teu lar. Mas o Espírito Santo está dizendo: tu tem autoridade. Você tem autoridade. Então levanta a tua mão e diga: Satanás, aqui não, na minha casa não, nos meus filhos não, na minha família não. Porque quem reina é a presença que reina. É a presença de Jesus que reina. É a presença de Jesus que reina. Escuta. E o que é que Paulo vai fazer? Ele vai lá. Depois de alguns dias, ele ouve isso constantemente. E ele vai lá cheio de autoridade. Porque coisa boa é nós ter autoridade. E como é que adquirimos autoridades do céu? Oração e jejum. A oração nos conecta até o trono de Deus. E o jejum, ele mortifica esta carne. E quando ele mortifica esta carne, é como Jesus, aleluia, os discípulos vai dizer para Jesus: Senhor, nos ensina a orar, porque eles entenderam que quem ora é diferente. Ou seja, oração e jejum anda junto para ter a autoridade dos céus. Tem casta de demônio que só saia com jejum e oração. Paulo vai lá, estende a mão e diz, cheio de autoridade: espírito maligno, sai em nome de Jesus. Nós temos que ter essa autoridade e buscar todos os dias por ela. Porque senão o diabo vai querer fazer, aleluia, o que quer sobre a nossa casa. Mas quando eu estou mortificando a minha carne, eu estou dizendo: Senhor, eu não quero nada desta terra, eu só quero a tua presença reinando sobre o meu lar. E quando repreende, a jovem é liberta.
E você pensa que o inferno vai ficar quieto? Não. Porque quando as almas que estão acorrentadas são libertas, tem um demônio esperando lá na esquina, planejando e projetando outra coisa para poder fazer sobre a tua casa. Mas os céus está dizendo: é eu que te fortaleço, aleluia, é eu que te uso, é eu que te capacito. Então continua liberando a palavra do céu de libertação, que eu estou agindo, eu estou agindo, eu estou agindo, e eu também estou operando nesta noite. Escuta: e vendo os teus senhores que aquela jovem foi liberta, e eles não têm mais lucro, porque houve ali um homem cheio de autoridade do céu, para poder dizer: eu perco dinheiro, eu perco a fama, eu perco a cadeira, Ramandaragassúria, mas eu não largo a missão. Eu posso perder tudo nesta terra. Eu posso imaginar Paulo dizendo: eu posso perder tudo nesta terra, mas a única coisa que eu não quero perder é a presença de Jesus. É o Senhor dizendo: ei, se não estão te aceitando, não se importa, perca a cadeira, perca dinheiro, mas não perca a presença e a salvação. Não perca a presença. Não deixa nada te rotular, porque o Senhor quer levantar uma geração que não tem do que temer. Mas independente da ocasião ou do momento, é cheio. Mas não é cheio de coisa da terra, não. É cheio do Espírito Santo do Senhor. Paulo, naquele momento, e Silas vão ser arrastados para a praça pública e vão açoitá-los. Mas missionários, eles acabaram de pregar a palavra, sim. E quem disse que pregar o evangelho é um mar de rosas? Quem disse que pastorear é um mar de rosas? Eu estou pastoreando com meu esposo há 8 anos. Quem disse que é fácil? É não, nós temos que lidar quase todos os dias com a ingratidão. Mas o Senhor está dizendo: continua pregando a palavra da verdade. Paulo pregou, está sendo açoitado, tá, mas fez aquilo que o céu direcionou. Fez aquilo que o céu, aleluia, direcionou. Fez aquilo que o céu direcionou. Deixa eu falar algo para o teu coração. Faz uma autoanálise. Será se você tem feito aquilo que o céu te direciona? Será se tem feito aquilo que o céu te direciona, jovem? Porque, aleluia, estão sendo açoitados por amor à palavra, por amor ao evangelho. E foi aonde o Senhor ministrou no meu coração e disse: filha, pode ser açoitado aqui, mas o nosso viver é para Ele. O nosso viver, amante, e se morrer, missionária, vai estar do lado do nosso mestre. Vamos estar ao lado de Jesus Cristo. E quem almeja aqui nesta noite, céu, almeja estar ao lado do Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Escuta. E eles vão dizer e vão acusar, dizendo: Ele está nos impondo costumes que não é lícito. Eles estão pregando a palavra.
E eles estão dizendo que não é lícito. Sabe por quê? Aleluia, porque a nossa cultura é totalmente diferente para quem está lá no mundo. O inimigo olha e diz, não tem nada a ver, mas o céu diz, não pode. O inimigo olha e diz, ei, é só uma dancinha, é só uma roupinha, mas o céu está dizendo, não pode, porque o meu povo é diferente. O meu povo é diferente. O mundo diz sim, mas a igreja diz não. O mundo fala que não tem problema, mas a igreja diz que tem problema sim. Porque somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos a diferença sobre esta terra. Você já parou para poder pensar? Quando você entra, aleluia, no Instagram, Facebook, redes sociais, estão querendo reverter os valores. Mas o céu diz não é não. O céu diz não tem como fazer parceria com quem está lá fora. Porque o meu povo é diferente. O meu povo fala diferente. O meu povo se veste diferente. Eu e você somos diferentes. Somos a diferença sobre esta terra. Escuta, estão levando açoites. E vão fazer o que com eles, missionária? Aleluia, vão pegar Paulo e Silas e vão levar para o cárcere interior. Escuta, não era um cárcere exterior, era um cárcere interior. E o Espírito Santo acabou de ministrar aqui sobre este altar agora, neste momento, que tem guerras que nós vencemos que não é física, é internas. Há guerras que o meu povo enfrenta que são internas. Mas o Senhor está falando, eu estou aqui para poder curar essa dor interna da tua alma. Eu estou aqui para poder curar, é por completo, não é pela metade, é por completo. Ei, eles estão açoitados, todo ensanguentado. Estão indo para o cárcere interior. Escuta, quem estava no cárcere interior são prisioneiros da pior espécie. Mas entenda uma coisa, eles estão indo para lá. Mas algo diferente vai acontecer. Eu não sei qual é, aleluia, a prisão que você se encontra hoje. Mas o Espírito Santo diz que algo diferente vai fazer. Eu não sei se é conjugal, é financeira, é espiritual. Mas de uma coisa eu sei, algo diferente vai acontecer. Sabe por que algo diferente vai acontecer? Porque a palavra do Senhor vai dizer: se tu creres, verás a glória do Senhor. Se tu crer, tu vai contemplar o milagre do Senhor. Nem Paulo e nem Silas imaginavam o que iria acontecer. Porque tem guerras que eu e você enfrentamos, prisões que eu e você enfrentamos, que se os céus revelasse, aleluia, nós existiríamos na primeira etapa. Aí o céu diz: eu não vou revelar, porque tem coisas que eu quero que você vivencie lá dentro. Porque tem coisas que eu quero que você vá vivenciar a olho nu. O milagre do Senhor sendo contemplado sobre a tua casa e sobre a tua vida. Eles são arrastados inconscientes e jogados dentro de uma prisão. Escuta, aquela época os que os prisioneiros mais ouviam eram xingamentos, eram palavrões da pior espécie. Aleluia, mas aqueles prisioneiros nem imaginou que quem estava entrando ali não era mais um.
Quem estava entrando dentro daquela prisão eram dois, mas eram dois cheios do Espírito Santo do Senhor. Eles não eram cheios aleluia, de coisas, aleluia, impropícias, não. Eram cheios da presença do Senhor. Eram cheios da presença do Senhor. Escuta, e eles estão lá, com certeza inconscientes. Imagina comigo, entra comigo dentro dessa história. E quando eles acordam, eu posso imaginar Paulo e Silas acordando e olhando um para o outro. E eles dizendo: ei, Paulo. E Silas olha para ele. E naquele momento: ei, você está todo ensanguentado. E ele olha para o outro e diz: você está cheio de hematomas. Mas sabe uma coisa que o diabo se esqueceu, igreja? O diabo se esqueceu que poderia ter prendido os braços, poderia ter prendido as pernas, mas Satanás se esqueceu que aonde estiver dois, aleluia, reunidos no nome do Senhor, Ele se fará presente. O diabo pode até ter prendido os pés, pode até ter prendido os braços, mas a boca ainda estava livre, é para poder adorar, Se você veio adorar nesta noite, abra a tua boca, Se você veio adorar nesta noite, o ambiente já está propício. É para adoração. Mas missionária, como é que dois vão, aleluia, orar e adorar o nome do Senhor todo machucado? Porque estava machucado era o físico, mas a alma ainda estava livre para adorar. O físico pode estar machucado, pode, mas a alma ainda é livre para poder adorar. Primeira lição que eu aprendo aqui: independente da circunstância, a minha boca ainda pode entoar hinos ao Senhor. Imagina Satanás ali do lado olhando e dizendo: eu duvido se eles vão adorar aqui dentro desta cela com o corpo todo machucado, mas quando abre a boca, o céu desce, e Satanás olha e diz: eu vou ter que sair correndo, porque esses dois que estão aqui não são qualquer um. Já parou para pensar que tem pessoas que passam por situações que olham e dizem: eu não vou adorar, eu não vou para a igreja, eu não vou orar, eu não vou buscar, que tudo está errado. Pois é, o anjo está lá na porta para entregar a bênção e a vitória. Mas quando chega lá, o que está entoando não é adoração, é murmuração. Mas quando a boca abre para poder adorar, tu pode ter certeza, meu filho, que a vitória é garantida. Eu entrei num propósito com meu esposo, aleluia, 8 anos atrás, quando a gente se casou. A gente olhou um para o outro e disse: aqui nesta casa ou em qualquer outro lugar não abriremos os nossos lábios para murmurar. Sabe por quê? Porque, aleluia, a murmuração, aleluia, só atrai coisa ruim. Mas a adoração começa a, aleluia, a atrair milagre, começa a atrair bênção, começa a atrair vitória. E o que é isso, missionária? É o poder, minha filha, da tua adoração. Quando você está lá no pé da pia, não tem? Tu está lavando a louça e você começa a adorar. É o céu dizendo: eu te vi. Escuta, eu tenho algo para compartilhar com vocês. Aqui nós recebemos do céu muito, mas a nossa casa pode se tornar um pedacinho do céu. Porque aonde a presença do Senhor desce, o ambiente já não é normal.
Aonde a presença desce, o ambiente já é espiritual. Eu me recordo que um dia eu estava lavando a louça lá em casa, escuta, e eu falei assim: Senhor, derrama aqui na minha vida um renovo, porque é tanta coisa acontecendo, é tanta correria, Pai. Mas tem dias que a gente está tão cansado. E eu estava lavando a louça, e eu estava adorando ao nome do Senhor Jesus. E eu olhei ali para a janela, eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração. Eu só quero que o Senhor derrama aqui um renovo espiritual. Eu quero ser cheio aqui, para quando chegar no culto, eu estar transportando da tua presença. E naquele momento eu comecei a louvar. E quando eu comecei a entoar o aleluia, hinos aos céus, o lugar já não era mais aleluia normal, era espiritual. E o Senhor falou assim: filha, eu vou te renovar agora. E eu lavando a louça, e o Espírito Santo desce sobre a minha vida, e eu começo a falar em línguas na minha cozinha, e eu começo a adorar o nome do Senhor. E quando eu vi, já estava de joelho dobrado. Os meus filhos vêm: ei mãe, está tudo bem? Eu falei: filho, eu estou ótima, porque a presença de Jesus desceu aqui. Foi com renovo, é a presença de Jesus. O Senhor está dizendo: ei, quando você se sentir assim, só abre a tua boca que Ele desce com renovo. Já estou encerrando. E eles estão ali e abrem a boca para poder louvar ao nome do Senhor. Eu não sei qual era o hino que Paulo e Silas entoou naquele momento, mas eu posso imaginar, eu vou conjecturar. Está aqui Paulo e Silas olha para ele e diz: ei Paulo, abre a tua boca e você louva e eu oro. E eu posso imaginar, aleluia, um olhando para o outro, e ele abrindo seus lábios e começando a louvar ao nome do Senhor. Eu posso imaginar eles louvando aquele hino: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. E eu posso imaginar eles olhando um para o outro, e o Senhor lá do céu dizendo: é o meu filho Paulo, é o meu filho Silas que está adorando. É o céu dizendo: eu sei o tom da tua voz. Escuta, perto da meia-noite eles entoaram hinos aos céus, e de repente veio um grande terremoto. Eu não estou falando de terremoto da terra, não. Aquele terremoto que quando vem destrói tudo. Não. Eu estou falando ao terremoto do céu, que quando o terremoto do céu desce, vem para colocar tudo no seu devido lugar. E quando o terremoto desce, é para colocar tudo, minha filha. É o teu casamento, é a tua casa, é os teus filhos, é tudo no devido lugar. Escuta, e quando o terremoto acontece, é de repente. E quando o terremoto desce, é de repente. E os céus está dizendo: ei, o que eu vou fazer na tua vida é de repente. É de repente. É de repente. Tu está preparado para vivenciar milagres? Oh, aleluia! Escuta, e quando o terremoto vem, se coloque de pé. Quando o terremoto vem, ele abre todas as portas.
Eu não estou falando de uma, eu estou falando de todas as portas. Mas por que todas, missionária, que só foi Paulo e Silas que estavam, aleluia, adorando ao nome do Senhor? Poderia sim ter aberto só a de Paulo e a de Silas, mas não. Quando Deus desce sobre o recinto, o milagre que Ele faz não é só na tua vida, é na tua casa, é na tua parentela, é na tua vizinhança. Porque quando o terremoto vem, o Senhor está dizendo: eu faço por completo, eu faço por completo. Se tu crê nesta palavra nesta noite, tu vai vivenciar milagres. As portas são abertas. O carcereiro vai tentar cometer um suicídio, mas Paulo vai bradar e vai dizer: ei, ainda estamos aqui. Escuta. E ele vai dizer: o que precisa para mim poder ser salvo? E Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. É tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, que será salvo é tu e a tua casa. Mas a salvação é individual, é. Mas se você está aqui, o Senhor alcança os que estão lá. Se você adora aqui, Deus alcança quem está lá. Ou seja, o terremoto, quando ele vem do céu, ele traz milagre, ele abre a porta e ainda traz salvação sobre a minha e sobre a tua casa. E o que é isso? É o poder da oração. Feche os teus olhos nesta noite. É o poder da oração. Senhor, Pai, nesta noite, eu te apresento, Senhor, a tua igreja. Eu te apresento, Senhor, o teu povo. Nos desperta, Senhor, para poder buscar mais a tua presença e viver o que Paulo e Silas viveu, que foi a providência, o milagre. Nos ensina, Espírito Santo, a orar. Ensina, Senhor, jovens a orar. Me ensina, Senhor, a orar. Ensina-nos, Senhor, a fazer a tua vontade, que é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nos ajuda, Senhor, a adorar mais. Aleluia, tira de nós aquilo que não te agrada, Pai. Que o teu Espírito Santo possa pairar sobre esta igreja nesta noite. Que o teu Espírito Santo possa pairar sobre este altar nesta noite, Senhor. Começa a tocar o teu povo com renovo espiritual, Pai. Aleluia, quebranta os nossos corações na tua presença. Eu creio, Senhor, que vamos vivenciar no Brasil o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento. Aonde o povo chegava na casa do Senhor, pegava o lencinho e chorava sobre o altar, porque queria ser cheio mais da tua presença. Oh Senhor, começa, meu Pai, a nos tocar diferente. Começa, Senhor, a nos tocar diferente. Arapacanto remanda aragassúria. O Senhor está tocando hoje diferente. O Senhor está tocando pessoas hoje aqui diferente. Não vai precisar eu ir aí pegar a tua mão e dizer assim, diz o Senhor, não. A própria palavra, aleluia, você entendeu o que precisa fazer para contemplar o terremoto do céu. Ainda é a oração. E o Espírito Santo está falando: ei filha, quando você chegar em casa, que se ajoelhar para poder orar, vou revelar coisas, aleluia, do céu. Vou começar a revelar coisas profundas que somente a oração pode fazer. Então nesta noite, Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua presença.
Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença. Toma a minha vida, Senhor, que toda enfermidade venha ser lançada por terra nesta noite. Enquanto eu oro pela tua igreja, eu creio que o Senhor está arrancando aqui neste momento toda dor, todo cansaço, toda inflamação. Enquanto a tua igreja está sendo curada aí, eu estou sendo aqui no altar. Eu estou sendo aqui no altar. Porque aonde Jesus está, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem cura, tem transformação. E eu agradeço nesta noite pela rica oportunidade em nome de Jesus.